Escola pública mais simplesinha, tem ônibus que te busca de trás, tem secador de cabelo. O que caracteriza o intercâmbio? Um tem que ir, outro tem que vir? Não, só um indo tá bom. Não precisa o Inter, só o câmbio. Tu for a merda, tá já o suficiente. Eu fui morar no Canadá, porque meu pai foi transferido, e aí eu fui... Mas você era jovenzinha? Eu já fui jovenzinha, porque eu não nasci assim. Mentira! Eu não falava nenhuma palavra de inglês, e eles têm escolas especiais para qualquer pessoa que vai lá, e você primeiro aprende uma segunda língua, e depois você engatam você na escola normal. Então, eu fui para Toronto, assim, tem 10 províncias, 9 falam inglês, uma fala francês, que é Quebec, mas o país é bilíngue inteiro. E assim, a escola mais vagabunda, que era tipo a minha, uma escola pública mais simplesinha, tem ônibus que te busca de trás, tem secador de cabelo, tem esporte pra valer. Quer dizer, tem que igual aprender. Aqui, né? Igualzinho. Idêntico. Eu achei curioso que ela falou assim, ônibus te busca o secador de cabelo. Secador de cabelo. Onde é que tá o secador de cabelo? Você tá no vestiário, você faz esporte, tem secador de A cabelo. escola te dava um secador de cabelo. Você se matricule no momento da matrícula, olha seu secador. Então eles meio que fazem as bebidas. Eu fui no colegial, né, e eu sempre pensei Estados Unidos como todo mundo para aprender inglês. E eu comecei a conversar com o pessoal que estava fazendo intercâmbio aqui no Brasil, pessoas do mundo todo que estavam aqui. E eu conversei com um norueguês. E ele começou a falar bem do país. Uma das coisas que ele falou foi das festas que tinham lá, que diferente dos Estados Unidos você só pode beber com 21 anos, lá você pode beber com, teoricamente, 18, mas é como o Brasil, né? Sei. Claro, é igual. E das norueguesas que estavam nas festas. Gente, eu amei me convenceu. esse motivo. Você quer americanas obesas comendo cheetos ou você quer norueguesas altas, gostosas, sambando? Agora, posso fazer a pergunta? Como é que foi quando você chegou pros seus pais e falou, pô, pai, sabe assim, lembra dos Estados Unidos? Não quero mais, quero ir pra Noruega. Por quê, meu filho? Ele tinha umas reuniões e você ficava conversando. Então, do mesmo jeito que eu conversava com os intercambistas que estavam aqui, ele conversava com as famílias que estavam recebendo, com os organizadores. Eu fico imaginando, pô, pai, lá tem norueguês, É primeiro a gente mundo. bebe. É seguro, tem violência. E te enche a cara todo dia. Você vende o que é importante pra caridade. Entendi. Aí você chegou lá e pronto. É festa E foi mesmo? o que foi prometido? No terceiro colegial, eles têm um mês de festa. Você começa a festa na sua cidade e depois tem uma festa meio que regional, né? E a bebida lá é muito cara. Então eles meio que fazem as bebidas, tem as bebidas Como assim homemade. fazem? Tem alguém na cidade que faz uma vodka artesanal. Obviamente o gosto é terrível. E aí você coloca house e com 16, 17 anos. Você coloca 4 mentos. Mas isso não era Oslo, obviamente você tava onde? Não, era uma cidade bem no sul da Noruega, uma cidade bem pequena que chamava Lillesand. Era mais perto da Dinamarca do que de Oslo, que é a capital. Você chegou a conhecer a Noruega? Foi a Oslo? Fui Oslo é direto, porque tinha uns amigos lá. E vale a pena? Muito, que sensacional. Oslo, eles têm um parque de esculturas gigantescas. Oslo foi capital de uns jogos de esqui, então até hoje eles têm a pista daquela loucura que o cara fica no esqui, vai a 500 por hora, pula, faz as acrobacias. Eles mantêm isso. Eu vou botar um piercing, fiz isso na vida. Aí eu falei pro cara, oh my God, I'm so wet. E não é wet, é sweat. Que é tipo, tá molhada, entendeu? Não, ele tava assim, oh, please don't say that. Sweat, always sweat. Eu, ai, desculpa. Falei, vocês me bancam lá? Bancamos, eu fui. Você não foi pra Noruega? Não. Você foi pra onde? Fiquei 7 meses em Nova York. Quando eu era assessora de imprensa, eu estava trabalhando numa assessoria de imprensa aqui no Rio, e eu falei, gente, olha, eu preciso viver isso. E era o meu caminho de Santiago de Compostela, era Nova York, entendeu? Era o que eu queria fazer, me desprender da vida, saber se eu sabia viver com minhas próprias mãos. Aí eu falei, então, gente, eu queria pedir demissão pra vocês, foi super legal o tempo que eu tava aqui, mas obrigada. Aí eles falaram, não, Thalita, eles me achavam boa, olha só que loucos. Não, Thalita, falei, gente, posso tentar catar algum representante internacional pra empresa? Tá
ir. Falei, vocês me bancam lá? Bancamos, eu fui. Nossa, Então mas que coisa maravilhosa, intercâmbio. Além de aprender inglês, fiz uns cursos fofos, assim, bacanas de história de Nova York. Cursos fofos, é maravilhoso. Porque, cara, curso fofo, as pessoas falam, você estudou o quê? Eu falei, eu fiz Marshmallow, um curso eu fiz um curso chamado Walk and Talk New York. Então a gente andava por Nova York, ela falando, essa árvore, esse prédio, a história de Nova York. Como se tivesse um guia. Só que era um guia e era na NYU, então a gente saía, era uma professora velhinha, fofinha. E qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa pode fazer isso. É curso de férias da NYU. E lá eu morei numa casa que só tinha meninas, bailarinas, você ia gostar. Bailarinas, gente do mundo inteiro, e velhinhos. Era uma casa da Cruz Vermelha. E era ótimo, porque com quem que eu treinava inglês? Com os velhinhos. Ai, velhinho fala o inglês mais claro. E tem tempo pra falar, Sem tem gíria. vontade de interagir. Então eles achavam ótimo. Então eu fiz isso lá pra desenvolver meu inglês. Eu fiz leitura pra cego, que é muito bacana. Além de ter a coisa de ser bacana ler. Como o cego eu tá, gente já ajudava- não consegue ler, a outra não A fala outra inglês. não fala inglês. Ele tá não lá. entendeu nada. E ele tá lá, what? O que é o mais legal de Nova York? Eu acho que é andar. Andar. Eu adoro um metrô, mas o metrô você fica lá embaixo, você acaba não fica vendo, muito- sabe? Eu ia do Village pro Central Park, assim. Você viu os bichos? As pessoas que vestiam os bichos? Eu tenho algumas fotos de pessoas com a... Teoricamente eu não poderia estar falando isso, mas Conta! com o corpo do personagem e a cabeça na mão. É trabalho braçal. Eu trabalhei depois 2 meses na Disney. Mas trabalhar na Disney não é de Mickey, né? Limpando o banheiro. É trabalho braçal. E é verdade aquela coisa que eles dizem que embaixo da Disney tem outra Disney? Tem túneis, né, que te mandam Túneis. de uma terra para outra. Porque a ideia da Disney é, você tem terras separadas. Certo. E a terra todo mundo é caracterizado. O brinquedo é caracterizado, a rua é caracterizada O vendedor e os vendedores são caracterizados. Certo. Então você tem a Tomorrowland, que é uma terra futurística, todo mundo de cinza, do lado de uma terra do Velho Oeste. Então o cara que trabalha na terra do Velho Oeste, ele não pode passar Cruzar, Andar de uma terra pra outra de espaçonave, de roupa de para não descaracterizar a magia do local. A magia do local. Então eles passam por túneis subterrâneos para mudar de mundo. Então você sempre tem alguns pontos que você tem entradas e saídas que você é obrigado a fazer aquele caminho. Você não pode, se você tiver caracterizado, passar de uma terra para outra. Se você vai viajar para os Estados Unidos, a costa oeste não pode faltar no seu roteiro. Na Califórnia tem uma viagem de São Francisco até Los Angeles que é imperdível. Pela Highway 1, é uma estrada que vai sempre beirando o mar. Você passa por todas as praias, por todas as cidades. Essa vale a pena. Não, o bug jump não dá dor muscular, tá vendo? Deve dar. Não dá. Eu pulei de bug jump. A pior parte, sabe o que é? Quando para tudo. Quando acabou. Porque aí você fica de cabeça pra baixo, parado. Esperando o resgate. É um puta do cagaço. Onde é que você fez? No Oceano Huck, no Projac. Mãe, então, eu tô aqui com os folhetos da agência, eu e a Gabi, você tem que ir na reunião. Minha filha, quando tinha 8 anos, na escola cada um escolhia um país e ia fazer um trabalho sobre aquele país. E ela e a Gabi, a melhor amiga dela, escolheram a Nova Zelândia. Então, tinha que fazer uma torta da Nova Zelândia, saber já o que é era meio esquisito kiwi. escolher uma criança de Pois 8 anos é, escolher a Nova 8 escolheu a Zelândia. Nova Zelândia, mas tudo bem, escolheu, fez o trabalho. Aí ela falou pra mim, olha, e a gente já decidiu, quando a gente fizer 15 anos, eu e a Gabi, a gente vai pra Nova Zelândia fazer intercâmbio. Eu, tá, tipo mãe, né, criança. ótimo, 8 anos. Tá ótimo, tá ótimo. Aí quando ela tava fazendo prestes pra fazer 15 anos, ela falou, mãe, então, eu tô aqui com os folhetos da agência, eu e a Gabi, você tem que ir na reunião, que reunião? Do intercâmbio da Nova Zelândia. Eu, mas quem disse que você vai pra... Mãe, eu não te falei quando eu tinha 8 anos? Que quando eu fizesse 15 eu ia pra... Eu não a gente te ia pra- falei. Eu amei Eu falei, essa história. falei, mas ela falou, então, você não leva a gente a sério? Aí elas foram, as duas, pra Nova Zelândia. Foram pra Nova Foram. Zelândia. Isso é pré-Senhor dos Anéis ainda. Provavelmente elas nem Exatamente. tinham... Não era famoso ainda. Ficaram 6 meses lá, amaram Fizeram a Nova 1000 Zelândia. esportes radicais? Não, ela me mandou a foto. Mãe, olha aí, só eu fazendo bungee jump. Eu, como assim você não me falou? Não, se eu falasse, você ia dizer não. Então a gente fez, tá mandando a foto. É uma porque famosa filha, né? Exatamente. Filha assim. Achei incrível sua filha. 7 anos Ela 7 pegou anos o norte depois, ou Ela é você não leva a focada sério. também. Vem cá, vocês estão onde exatamente? Qual é o nome da cidade? Heidelberg. É onde que é na Alemanha isso? Abaixo de Frankfurt, dá 40 minutos de Frankfurt. Tipo, puta, é entre Frankfurt e Suíça, assim, bem no meio. Tem um castelo sensacional aqui de casa, a cidade é toda
construída em 1700 e alguma coisa, tudo muito bonitinho, muito legalzinho, e tem muita coisa turística. Eu já fui em Heidelberg. Já foi E lá? fui nesse castelo. Mentira! E lá nasceu Karl Mora a Jaspers. 100 metros do castelo, Rosana. Mora a 100 metros do castelo. 100 metros do castelo? Eu moro a 100 metros de uma favela aqui, engraçado. Aqui pertinho também, construído em 1500. A minha mãe fez lasanha. Eu enchi o pote de lasanha. Eu acho que na altura de Recife, mais ou menos, ali quando... Ih, a lasanha. Foi assim, ó, até a França, aí eu balançando. Vamos aterrissar no aeroporto de Hilton, em Londres. Aí fez aquele negócio assim, eu só abri a mochila. Mas tem sozinho! O saco de vômito, quando você precisa, nunca tá lá. Eu saí correndo assim, tinha um comandante na minha frente. Falei, comandante, sabe quem é esse cara aqui? Quem é? Eu! A história do Gerson é sensacional. O primeiro intercâmbio que ele fez... Fala, eu não vou dizer, vai explicar melhor aqui, ó. Eu trabalhava aqui na escola naval, aqui como barbeiro, cortando o cabelo ali. Um dia o jornal chegou lá, eu falei, poxa, vou abrir o jornal, vou dar uma olhada aqui enquanto não tem movimento na barbearia, pra ver no que vai dar. Aí tava lá, quem responder a pergunta tal, com uma redação ou de uma forma mais criativa, ganha um intercâmbio. Era um concurso? Era um concurso Do cultural. Globo, né? Do Jornal Globo. Eram 4 etapas, na verdade. Eu já peguei na terceira etapa. A primeira era Nova York, a segunda era Vancouver, a terceira era Seattle, e a que foi que eu ganhei, e a última era São Francisco, Califórnia. Aí no meu, Seattle, cidade geek. Mas que raio é geek? Pra saber o que era isso, né? Eu lembro que eu perguntei a um amigo meu amigo falou, poxa, cara, geek, você tem que gostar de Star Wars e escutar todos os CDs da Florence The Machine. Aí eu falei, não sei nem quem é, Você falava inglês, alguma coisa ou Olha, nada? eu tinha estudado uns 7 meses, mais ou menos, mas assim, foi bem basicão. Então, aí eu fui começar a pesquisar sobre a cidade e descobri que era uma cidade assim, que tinha bastante coisa tecnológica e tal. A resposta: eu trago de bagagem para o meu caminho uma sensação imensa, tão grande, do tamanho de uma placa-mãe, com incontáveis gigas e terabytes. Que legal! Eu assim, entendeu? Associando meus sentimentos, minha vontade de viajar com os elementos do computador. Eu lembro que o dia que eu ganhei, eu tava no quartel, foi da mesma forma, sem movimento, na barbearia, tranquilão. Eu peguei, abri meu nome, tava lá no jornal. Eu saí correndo assim, tinha um comandante na minha frente, falei, comandante, sabe quem é esse cara aqui? Aí ele, quem é? Eu! Aí ele, soldado, my name! fala assim de novo, eu te boto 30 dias na cadeia. O que tem de mais legal fazer em Seattle? Olha, eu fui na fábrica da Boeing. Tem o Space Needle, que é tipo um disco voador, assim, que tem que você ver a cidade toda. No intervalo de 1 ano e meio, eu fiz 3 intercâmbios. Esse foi o primeiro, depois eu fui pra Londres e depois eu fui pra Nova York. Mas aí como é que você Jura? passou de um pra outro? Como é que você pegou Foram todos aparecendo assim, dessa forma. É a Finlândia que oferece de graça pra você ir lá fazer intercâmbio? É, também Finlândia, Holanda, tem bastante programas. Tem, assim, tem programas de graça que eles oferecem para o brasileiro ir pra lá de graça. Que E a maravilha! pós-graduação, todas as áreas, de graça na Finlândia. Eu comecei nos colégios, porque eu encontrava muito brasileiro lá fora que falava, cara, como é que você chegou assim? Aqui, pô, tem esse modo aqui que você pode chegar, tem esse outro aqui, tem esse outro, tem esse outro. E eu comecei a absorver aquelas informações, mas, poxa, ficar guardado pra mim, Tem que pô, não é compartilhar, válido. né? Tem que começar a compartilhar, começar a divulgar. Aí eu comecei a bater nos colégios públicos lá pra falar mesmo. Fazer Olha só, palestra. fazer palestra, falar, olha só, você sabia que tem intercâmbio? Porque o sonho, assim, de grande parte, assim, da galera, assim, da jovem, é fazer um intercâmbio, é Claro. conhecer o mundo e tal. Mas, pessoal, não é que, não tenho condição financeira, não tem informação. É às isso vezes. aí. Porque tem muita informação e a galera não sabe. Pra você que tá procurando fazer o seu primeiro intercâmbio, existem várias fundações, como a Fundação Estudar e a Fundação Universa, que eles preparam e lançam vários editais de intercâmbio ao longo do ano. Seria um bom primeiro passo pra você procurar o seu intercâmbio e com certeza você vai achar. O namorado de uma amiga minha falando, porque quando eu era puto, gostava muito de comer percebes, e puto lá é menino, né? Não sei o que, percebes, não sei o que. Eu, quando você era puto? Então eu posso falar quando eu era puta? Não digas isso nunca. Eu, por quê? Porque puta aqui é puta. Gente, Eu não sei como é que todo português não é obeso mórbido. eu também não sei. Quando eu resolvi publicar fora do Brasil, o primeiro lugar que eu quis ir foi pra lá por causa da língua e tal. E, gente, Lisboa é um lugar que da Europa é o menos que as pessoas querem, é o que as pessoas menos Nossa, querem. maravilhoso. E é É um o lugar máximo. incrível, Portugal é uma incrível. Cada cantinho, cada bequinho, cada escadinha. Cara, eu adoro me perder lá. Portugal é um lugar sensacional, que realmente todo mundo pensa, vou pra Europa, vou pra Espanha, vou pra França. Ninguém pensa em Portugal. É porque eu acho que Portugal, por que eu acho maravilhoso? Porque o japonês ainda não descobriu Portugal. Então é um silêncio, uma tranquilidade. Porque não tem aquela muvuca de 400 japoneses tirando foto, Não sabe tem, aquilo? é verdade. Então você faz, tem um monte de coisa pra fazer em Portugal. É verdade.
E você consegue fazer tudo com muita calma, dá pra ver os parceiros, come-se bem demais. Nossa, eu engordei 5 quilos. Eu não sei como é que todo português não é obeso mórbido. Eu também não sei. Porque come-se bem demais, come-se pão e vinho. E queijo. E os doces E os portugueses. doces. Lisboa é a minha segunda casa, então eu tenho uma dica que parece turisticona, mas não é. Na verdade é ir pra Rua da Bica, que é onde tem o primeiro bondinho, que eles chamam de elétrico, descer ela inteira e parar no Cais do Sodré. Cais do Sodré é uma zona revitalizada. Antigamente era como se fosse o Cais do Porto aqui. Foi super revitalizada e tem vários barzinhos e boates com danças burlescas, apresentações. É incrível. Só que lá é bacana à noite. E ir de bar em bar, entrar de boate em boate. Algumas funcionam em hotéis antigos. É um super passeio e eu recomendo muito para tomar vinho e para ver gente bonita. Quem que fala alemão? Vocês falam alemão? Vocês, suas filhas? Alguém fala? Billy fala A alemão. teoria que o Paulo Carvalho me ensinou, essa teoria de que, na verdade, eles não falam alemão, ele inventa na hora. Ah, é? Alemão, sueco, norueguês, é mentira. Eles têm combinado uma sacanagem. Vamos falar qualquer coisa, a gente finge que se entende e fica todo mundo com cara de bunda do seu lado. E assim eles vão... O país vai assim. É aí, ó, eu sei falar norueguês, ó. Né? Falei bem-vindo à Noruega. Foda-se, quem sabe? Ninguém, entendeu? E politicamente, bom, politicamente vocês estão fudidos, né? Gringo sabe, o gringo sabe. Tem uma semana aqui. Porque ele tá ganhando em dólar, né? Porque se a gente Ele veio fala com 5 isso... dólares pra cá e vai levar troco de volta. Eu acho que gringo é legal. Eu sou gringo. Bem-vindo, gringo. Olá, gringo, Você se amigo importa gringo. de chamar de gringo? Não. Não é pejorativo gringo, né? Ou não Eu acho é? que gringo é legal. Eu sou gringo, mas eu acho que sou menos gringo do que a maioria dos gringos aqui, né? Você já tá aqui há quanto tempo? É, uma semana, mais ou menos. Pô, Já desgringou, já foi assaltado, já pegou dengue. Então, eu fiquei aqui o ano passado por 7 meses, mais ou menos. No Rio? No Rio. Gostei muito, então voltei a semana passada. Ai, voltou a semana entendi. passada. Mas você veio fazer intercâmbio aqui por quê? Tipo, para mim, o Brasil é um país mais interessante do mundo. Você tem de tudo aqui. Por exemplo, no Rio, você pode ficar em Ipanema, na praia de Ipanema. E você tem o melhor e o pior do mundo inteiro. Tipo, você tem o mar mais bonito do mundo, você tem montanhas, floresta, Amazônia. Você tem gente de todas as cores do mundo. Antes de vir pra cá, ano passado, o que você imaginava que era o Brasil? As coisas normais, né? Que é um lugar perigoso, que está cheio de assassinato, que tem macacos correndo pela rua. Sim. Mas isso é verdade, gente. Eu moro no Jardim Botânico. E tem macacos. Exatamente. Então, o brasileiro pode parar de reclamar dessa perspectiva, porque tem macacos. Eu acho que Trindade, Paraty, cara, coisa mais linda do mundo. Bom, a minha dica para os gringos no Rio é conhecer brasileiros os mais rápido que é possível. E é fácil fazer isso nas festas da rua, por exemplo, no Baixo Gávea, no São Salvador. Um lugar que eu amo é a Prainha. Prainha, que é eu acho que longe. nem é longe para caralho, mas eu acho que ninguém gringo vai lá. É, você acha? Acho que vai mais gringo lá, Também não? acho que Você vai acha? gringo. O carioca não vai. Carioca Eu não vou. vai. Você vai pra prainha? Quantas vezes foi esse ano pra prainha? Uma vez. Mas vou pra prainha, mano. Rosana, programa É foi sério, difícil foi pra mim. difícil pra mim. eu nunca fiz intercâmbio. Eu também nunca fiz intercâmbio. Só que os meus amigos foram de intercâmbio, então eu recebi a carta deles. Que sofrimento. Estou aqui no Canadá, é o E máximo. você nunca estava E em eu, lugar puxa, nenhum. eu tô aqui em São Paulo. E outro dia, vasculhando as cartas, eu achei carta dos meus amigos que viajaram pra França. E cartas assim, Fábio, estou com saudades daí, aqui está maravilhoso. Muita gente. E eu só pensando, Eu viajo mais por vingança hoje. onde vai chegar na cara? Exatamente, esfregar na cara.